Minha mãe faleceu e deixou todo o dinheiro da família para o meu padrasto. Meses após isso, eu recebi uma mensagem dele me demitindo. Mas ele não imaginava o que eu havia descoberto. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Esse relatório está medíocre, Nilce. Se você acha que só porque carrega o sobrenome da fundadora vai ter regalias aqui, está muito enganada. Refaça tudo. Agora. A voz de Filomeno ecoou pela sala fria e impessoal, que, meses atrás, costumava ter o cheiro do perfume de lavanda da minha mãe. Eu apertei a pasta de documentos contra o peito, segurando as lágrimas que queimavam meus olhos. Não era pela crítica ao trabalho. Eu sabia que o relatório estava perfeito. Mas pela humilhação gratuita. Aquele homem, sentado na cadeira de couro que pertenceu à mulher que construiu tudo aquilo com suor e sacrifício, me olhava com um desprezo que gelava minha alma. Sim, senhor Filomeno, com licença. Murmurei, baixando a cabeça e saindo da sala antes que ele visse meu queixo tremer. Assim que fechei a porta, encostei-me na parede do corredor, tentando respirar. Meu coração estava pesado. Fazia apenas 6 meses que minha mãe, Mirtes, havia partido. A doença degenerativa a levou rápido demais, deixando um vazio imenso em nossa casa e em nossas vidas. Mas a dor da perda não veio sozinha. Ela trouxe consigo um pesadelo que eu e meus irmãos jamais poderíamos imaginar. Eu sou a Nilce, tenho 26 anos. Meus irmãos, Roberto, de 30, e Lucas, de 28, estavam no mesmo barco furado que eu. Nós 3 crescemos vendo nossa mãe transformar uma pequena ideia em um império respeitado na cidade. Ela sempre dizia: tudo isso é para o futuro de vocês, mas no dia da leitura do testamento, o mundo virou de cabeça para baixo. Lembro-me como se fosse hoje. Estávamos sentados na sala de reuniões do advogado, ainda vestidos de luto, segurando as mãos uns dos outros. Filomeno, com quem minha mãe havia se casado há apenas 5 anos, estava do outro lado da mesa. Ele parecia triste, mas havia algo em seu olhar que me incomodava. Uma calma excessiva para quem acabara de perder a esposa. Quando o advogado leu as cláusulas, o ar sumiu dos meus pulmões. O testamento dizia, com todas as letras, que a totalidade dos bens, o controle da empresa, a casa onde crescemos e todas as contas bancárias passariam exclusivamente para o nome de Filomeno. Para nós, os filhos, restava apenas uma generosa oportunidade: o direito de continuarmos empregados na empresa, sob a gestão dele, desde que nos mostrássemos competentes. Isso não pode ser verdade! Roberto gritou naquele dia, levantando-se da cadeira. Minha mãe jamais faria isso. Ela nos amava. Filomeno apenas ajeitou o terno, com uma expressão de falsa piedade. Sua mãe sabia que vocês ainda não estavam prontos para tamanha responsabilidade, Roberto. Ela confiou em mim para guiar vocês. É o desejo dela. Vocês vão desonrar a memória da mãe de vocês, questionando sua última vontade? Aquela frase foi o golpe final. Como poderíamos brigar contra a última vontade dela? Saímos de lá atordoados, sem herança, sem casa, pois ele sutilmente sugeriu que procurássemos nossos próprios apartamentos para termos independência, e com nossos corações despedaçados pela dúvida. Será que nossa mãe não confiava na gente? Agora 6 meses depois, nossa vida era um inferno silencioso. Nós 3, que deveríamos ser os herdeiros e sucessores, fomos rebaixados a funcionários de baixo escalão. Eu trabalhava no administrativo, soterrada de papelada. Roberto, que era gerente de operações, foi colocado para supervisionar o estoque no galpão, longe de qualquer decisão importante. Lucas, o mais criativo, teve suas ideias roubadas e apresentadas como se fossem do Filomeno nas reuniões da diretoria. Caminhei até a pequena copa no fim do corredor e encontrei Lucas tomando um café aguado. Ele parecia exausto, com olheiras profundas. Ele gritou com você de novo? Lucas perguntou, vendo meu estado. O de sempre, suspirei, servindo-me de água. Disse que meu trabalho é medíocre. Lucas, eu não sei quanto tempo mais eu aguento isso. Ele está tentando nos quebrar. Ele quer que a gente peça demissão, Nilce. É óbvio. Lucas respondeu baixinho, olhando para os lados para garantir que ninguém ouvia. Se a gente sair por vontade própria,
Ele se livra do fardo moral de ter os enteados na empresa. Ele quer apagar a memória da mamãe daqui. Já viu que ele mandou tirar o quadro dela da recepção? Senti um nó na garganta. Tirou? Hoje de manhã. Disse que precisava modernizar a entrada. A raiva pulsou dentro de mim, quente e dolorosa. Filomeno estava desmantelando nossa história peça por peça e usando o dinheiro da nossa família para comprar carros novos e viajar nos fins de semana, enquanto nós contávamos moedas para pagar o aluguel dos nossos pequenos apartamentos. A sensação de impotência era o pior de tudo. Éramos reféns daquele emprego, pois ele sabia que, na nossa área, ele tinha influência suficiente para nos queimar no mercado se saíssemos brigados. Cadê o Roberto? Perguntei. No galpão. Filomeno mandou ele fazer inventário manual de peças antigas. Um trabalho que um estagiário faria, mas ele insiste que precisa de alguém de confiança. É pura humilhação, Nilce. Eu balancei a cabeça, sentindo o peso da injustiça. Minha mãe, a mulher mais doce e justa que eu já conheci, jamais permitiria isso. Via algo muito errado. Durante a doença, ela estava frágil, sim, e Filomeno estava sempre por perto, controlando quem entrava e saía do quarto, trolando os remédios, trolando as conversas. Na época, achávamos que era cuidado e zelo de marido. Agora, olhando para trás, parecia cárcere. Voltei para minha mesa, engolindo o choro. Eu precisava daquele salário. Precisava manter o vínculo com a empresa, porque, no fundo, eu sentia que se saíssemos dali, perderíamos a última conexão com ela. Eu olhei para a tela do computador, mas minha mente estava longe. Filomeno passou pelo corredor envidraçado, rindo ao telefone, gesticulando como o grande dono do mundo. Ele não tinha ideia do quanto eu o desprezava, mas por enquanto eu tinha que baixar a cabeça. Eu tinha que aguentar. Mal sabia eu que a paciência que eu forçava a ter estava prestes a ser testada de uma forma definitiva. Aquele equilíbrio frágil que mantínhamos, suportando os abusos em silêncio em nome da sobrevivência, estava com os dias contados. Filomeno já tinha o dinheiro, o poder e a empresa, mas a ganância dele não tinha fundo, e a nossa presença ali, lembrando-o todos os dias de quem aquele império realmente era, estava se tornando um incômodo que ele planejava eliminar muito em breve. Os meses que se seguiram foram uma tortura, lenta e silenciosa. A cada dia que passava, Filomeno parecia se sentir mais confortável no trono que roubou. Ele mudou a decoração do escritório, trocou fornecedores antigos de confiança da minha mãe por amigos dele e, aos poucos, foi apagando qualquer vestígio da gestão anterior. Nós, os 3 irmãos, vivíamos pisando em ovos. Chegávamos no horário, saíamos tarde, aceitávamos tarefas humilhantes e engolíamos o orgulho a seco. Acreditávamos que, se ficássemos quietos e fôssemos úteis, ele nos deixaria em paz. Era a nossa única fonte de renda, afinal. Mas a ganância de Filomeno não conhecia limites, e a nossa mera presença ali era um lembrete constante do que ele havia feito. Ele não queria apenas o dinheiro. Ele queria o esquecimento. Ele queria que ninguém lembrasse que a empresa tinha outros donos legítimos. Era uma terça-feira chuvosa. Eu estava em casa, me arrumando para sair, quando meu celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. Eram 6h30 da manhã. Estranhei. Geralmente, as mensagens de trabalho chegavam apenas depois das 8 horas. Peguei o aparelho e vi o nome Filomeno na tela. O coração disparou imediatamente. Não era uma ligação. Era uma mensagem de áudio enviada num grupo que ele havia criado naquele exato momento, adicionando a mim, Roberto e Lucas. Com as mãos trêmulas, apertei o play. A voz dele soou fria, sem qualquer emoção, como se estivesse pedindo uma pizza ou cancelando uma assinatura de revista. Bom dia. Estou enviando essa mensagem para avisar que não precisam vir trabalhar. Hoje. Na verdade, não precisam vir nunca mais. Fiz uma reestruturação de custos e decidi que a empresa não comporta mais os salários de vocês. Além disso, quero começar uma nova fase, sem o peso do passado. Seus acertos serão depositados em conta. Não tentem entrar no prédio. As credenciais já foram canceladas, e a segurança foi orientada a não permitir a entrada de pessoas não autorizadas. Sigam a vida de vocês e me esqueçam. Passar bem. O áudio terminou, e o grupo foi desfeito instantaneamente. Ele nos bloqueou. Fiquei estática,
encarando a tela do celular, enquanto a mensagem ecoava na minha cabeça. O peso do passado. Era assim que ele chamava os filhos da mulher que lhe deu tudo? Segundos depois, meu telefone tocou. Era Roberto. Nilce, você ouviu isso? A voz dele estava embargada, uma mistura de choro e raiva contida. Ouvi, Beto. Eu não estou acreditando. Ele não pode fazer isso. Ele acabou de fazer! Roberto gritou do outro lado. O Lucas está aqui comigo. Ele está passando mal de nervoso. Nilce, a gente não tem nada. O salário desse mês já estava comprometido com as dívidas do inventário que ele nos obrigou a pagar. Se ele nos tirar da empresa, a gente não tem nem plano de saúde. Vamos lá. Agora, eu disse, sentindo uma força brotar do meu desespero. A gente não vai aceitar isso por mensagem de WhatsApp. Nos encontramos na frente do prédio da empresa 30 minutos depois. A chuva caía fina, misturando-se às nossas lágrimas de revolta. Quando tentamos passar pela catraca, o apito sonoro de acesso negado soou alto, chamando a atenção de quem passava no saguão. O seu João, o segurança mais antigo da casa, que me viu crescer correndo por aqueles corredores, aproximou-se com um olhar baixo, cheio de vergonha. Dona Nilce, seu Roberto, ele disse, tirando o boné em sinal de respeito, mas mantendo a postura firme, bloqueando a passagem. Me perdoem, meninos. Eu sinto muito mesmo. Mas a ordem veio de cima. O senhor Filomeno disse que se eu deixasse vocês entrarem, eu estaria na rua junto com vocês. Olhei nos olhos daquele senhor gentil e vi que ele estava falando a verdade. Filomeno usava o medo para controlar todos. Tudo bem, seu João. A culpa não é sua, disse Lucas, colocando a mão no ombro do segurança. A gente não vai causar problemas para o senhor. Saímos do prédio e ficamos na calçada, sob a marquise, enquanto os carros passavam na avenida movimentada. A sensação de desamparo era total. Estávamos encharcados, humilhados e, pela primeira vez na vida, completamente sem rumo. O império que nossa mãe construiu tijolo por tijolo estava ali, a poucos metros. Mas era como se estivesse em outro planeta. O que a gente vai fazer? Lucas perguntou, sentando-se no degrau frio da entrada. Ele venceu, gente. Ele ficou com o dinheiro, com a casa, com a empresa e agora tirou o nosso sustento. A mamãe deve estar se revirando no túmulo. Ele não venceu só porque nos demitiu. Respondi, tentando manter a calma, embora por dentro eu estivesse desmoronando. Ele quer que a gente desista. Ele quer que a gente suma para ele não ter que olhar para a nossa cara e sentir culpa. Filomeno não sente culpa, Nilce. Roberto retrucou, amargo. Ele é um psicopata. Ele planejou isso desde o dia que casou com a mamãe. A gente foi ingênuo. Agora estamos na Rua da Amargura. Fomos para o meu apartamento, que era o menor e mais próximo dali. Sentamos na sala pequena, ainda com as roupas úmidas. O silêncio era pesado. A realidade batia forte. Contas atrasadas, aluguel vencendo e agora, o desemprego. A injustiça era um gosto amargo na boca. Como a lei podia permitir que um homem que chegou ontem levasse tudo, deixando os filhos biológicos na miséria? Passei o dia inteiro tentando processar. A raiva dava lugar ao medo, e o medo voltava a virar raiva. Eu me sentia culpada por não ter percebido antes quem Filomeno realmente era. Me sentia culpada por não ter protegido a herança da minha mãe. Quando a noite caiu, meus irmãos foram para suas casas, derrotados. Eu fiquei sozinha no escuro, olhando para uma foto antiga minha com a minha mãe, tirada num aniversário de anos atrás. Por que você fez isso, mãe? Perguntei para a foto, chorando baixinho. Por que deixou tudo para ele? Você não confiava na gente? Eu estava no fundo do poço. Sentia que minha vida tinha acabado ali, aos 26 anos. Derrotada por um homem cruel e ganancioso. Eu não tinha mais forças para lutar. Peguei meu celular para desligá-lo, querendo me isolar do mundo e dormir por dias seguidos. Mas, assim que a tela se iluminou, uma notificação estranha apareceu no topo. Não era uma mensagem de texto comum, nem um e-mail de trabalho. Era um alerta de um serviço de armazenamento em nuvem seguro. O remetente fez meu sangue gelar. Remetente. Mirtes. Agendamento automático. Prioridade máxima. Meu coração parou por um segundo. Minha mãe estava morta há meses. Aquilo só podia ser um erro, ou uma brincadeira de muito mau gosto.
Mas o título do e-mail me fez sentar ereta no sofá, com as mãos tremendo incontrolavelmente. Assunto: para a minha querida Nilce. Só abrir em caso de emergência. Eu não sabia, mas naquele momento de desespero absoluto, a resposta para todas as minhas perguntas estava a um clique de distância. Filomeno achava que tinha cortado a última linha que nos prendia. Mal sabia ele que, ao fazer isso, tinha acabado de acionar a armadilha que minha mãe preparou do além. Minhas mãos tremiam tanto que o celular quase escorregou entre meus dedos. O nome Mirtes brilhava na tela escura do meu quarto como um farol no meio da tempestade. Respirei fundo, tentando acalmar as batidas descompassadas do meu coração. Cliquei na notificação. Uma página segura da internet se abriu. Não era apenas um texto. Havia um vídeo anexado e uma pasta de arquivos com o nome A Verdade. Apertei o play no vídeo. A imagem tremeu um pouco antes de focar. E então, lá estava ela. Minha mãe. Ela parecia mais magra e pálida, vestindo aquele cardigan bege que ela adorava usar nos dias frios. O vídeo parecia ter sido gravado no escritório de casa, mas num horário em que Filomeno não estava. Ela olhou para a câmera, ajeitou os óculos e suspirou profundamente. Oi, minha filha. Oi, meninos. A voz dela, suave e rouca, preencheu o silêncio do meu apartamento. As lágrimas saltaram dos meus olhos instantaneamente. Era como se ela estivesse viva, ali comigo. Se vocês estão assistindo a isso, significa que eu já parti. E significa também que se passaram 6 meses da minha morte sem que o testamento verdadeiro tenha sido apresentado. Testamento verdadeiro? Arregalei os olhos e cheguei mais perto da tela. Eu conheço o Filomeno. Minha mãe continuou no vídeo, com um olhar triste, mas firme. Nos últimos anos ele mudou. A máscara caiu. Quando adoeci, ele começou a me pressionar. Ele trazia papéis para eu assinar quando eu estava sob efeito de remédios fortes. Ele tentou me isolar de vocês, dizendo que vocês não se importavam comigo. Mas eu sabia que era mentira. Eu sabia que ele bloqueava as ligações de vocês. Senti um soco no estômago. Então era isso? Todas as vezes que ligávamos e ele dizia que ela estava dormindo? Ou não queria ver ninguém? Era ele nos afastando propositalmente. Eu sei que ele é ganancioso, ela prosseguiu. E eu sei que ele provavelmente vai aparecer com um testamento onde ele é o único herdeiro. Ele passou meses treinando minha assinatura. Eu encontrei folhas de rascunho no lixo do escritório dele. Ele acha que eu sou ingênua, mas eu sou mãe. E uma mãe protege seus filhos até depois do fim. No vídeo, ela levantou um envelope azul lacrado. Filhos, o documento que o Filomeno usou para tomar tudo de vocês é falso. Ou foi forjado por ele, ou foi assinado por mim sob coação, o que o torna inválido. Nesta mensagem que vocês receberam, está a cópia digitalizada e autenticada do meu único e verdadeiro testamento. Eu o registrei em um cartório na cidade vizinha, longe da influência dele, com a ajuda de um advogado antigo que ele não conhece. Nesse documento, eu deixo 100% dos meus bens para Nilce, Roberto e Lucas. Filomeno não tem direito a nada, pois casamos com separação total de bens, algo que ele sempre tentou esconder. Minha mãe sorriu para a câmera, um sorriso cansado, mas vitorioso. Eu programei esse e-mail para ser enviado 6 meses depois da minha partida, caso o inventário não fosse aberto com o documento correto. Se vocês receberam isso, é porque ele tentou roubar o que é de vocês. Usem isso. Recuperem nossa história. Eu amo vocês mais que tudo. O vídeo acabou. A tela ficou preta. Eu fiquei paralisada por 1 minuto inteiro, absorvendo o choque. O choro de tristeza se transformou em algo diferente. Uma onda de calor subiu pelo meu corpo. Não era mais desespero. Era poder. Eu não estava louca. Minha mãe não tinha nos abandonado. Ela tinha sido mais esperta do que ele. Ela tinha previsto cada passo daquele abutre. Imediatamente, liguei para o Roberto. Vem pra cá. Agora. Traz o Lucas. É urgente. Nilce, quase 11 da noite. O que? Houve? Ele parecia preocupado. Só vem. A mamãe falou comigo. 20 minutos depois, meus irmãos estavam na minha sala. Mostrei o vídeo.
A reação foi visceral. Lucas caiu de joelhos chorando, aliviado por saber que a mãe nos amava. Roberto, sempre o mais explosivo, ficou vermelho de raiva, andando de um lado para o outro. Aquele desgraçado. Roberto socou o sofá. Ele falsificou a assinatura dela. Ele roubou 6 meses das nossas vidas, nos humilhou, nos fez de escravos na nossa própria empresa. Eu vou lá agora. Eu vou quebrar a cara dele. Roberto foi em direção à porta, mas eu me levantei e entrei na frente dele. Não, Beto. Você não vai fazer nada agora. Como não, Nilce? Ele gritou. A gente tem a prova. Vamos na polícia, vamos prender esse vigarista hoje mesmo. Se a gente for na polícia agora, vai ser um processo lento. Ele vai contratar advogados caros com o nosso dinheiro. Vai tentar recorrer. Vai dizer que o vídeo é falso. Vai enrolar por anos. Enquanto isso, ele continua gastando a fortuna da mamãe. Eu respirei fundo, sentindo a frieza tomar conta de mim. A mesma frieza com que ele me demitiu naquela manhã. A mamãe nos deu a faca e o queijo. Mas eu quero mais do que justiça legal. Eu quero... Lucas levantou o rosto, enxugando as lágrimas. O que você está pensando, Nilce? Abri a pasta de arquivos anexada ao e-mail. Lá estava o PDF do testamento verdadeiro, registrado, carimbado e inquestionável. E havia também um laudo médico que a mamãe anexou, provando que na data do suposto testamento do Filomeno, ela estava hospitalizada e sedada, impossibilitada de assinar qualquer coisa. Era a prova criminal perfeita. Vocês lembram que ele demitiu a gente hoje porque queria começar uma nova fase? Perguntei com um sorriso irônico. Sim, Roberto respondeu ainda tenso. Pois bem, eu vi no Instagram da empresa. Amanhã à noite, ele vai dar uma festa de gala para os acionistas e a imprensa local. O tema é o futuro da empresa. Ele vai se apresentar oficialmente como o único dono e visionário. Vai ter champanhe, vai ter discurso, vai ter a cidade inteira lá bajulando ele. Meus irmãos me olharam, começando a entender onde eu queria chegar. Ele acha que nos tirou do jogo. Ele acha que somos 3. Coitadinhos desempregados chorando em casa. Continuei. Nós não vamos na polícia agora. Nós vamos nessa festa. Mas os seguranças não vão deixar a gente entrar. Lucas ponderou. Deixa comigo. Eu ainda tenho a chave mestra do sistema de áudio e vídeo do salão de eventos. Ele mudou as senhas dos computadores, mas esqueceu que o sistema do telão principal é analógico. E tem uma entrada nos bastidores que só a equipe técnica conhece. Meus olhos brilharam. Nós vamos dar a ele a nova fase que ele tanto quer. Roberto abriu um sorriso lento e vingativo. Você quer passar o vídeo da mamãe no telão? Só o vídeo. Respondi, segurando o celular com força. Vamos mostrar tudo. O testamento falso, o laudo médico e a carta de despedida dela. Vamos destruir a reputação dele na frente de todas as pessoas que ele quer impressionar. Quando a polícia chegar, ele não vai sair de lá como um empresário injustiçado. Ele vai sair como um monstro. Aquela noite, ninguém dormiu. O medo de não ter como pagar as contas desapareceu. A humilhação de ter sido demitida virou combustível. Filomeno tinha mexido com a família errada. Ele achou que tinha vencido ao cortar nossas asas, mas esqueceu que nossa mãe nos deixou um paraquedas. E agora, nós iríamos aterrissar bem em cima dele. A noite da festa estava impecável, do jeito que Filomeno gostava. Cara e superficial. O salão de eventos do hotel mais luxuoso da cidade estava lotado. Homens de smoking e mulheres com vestidos longos circulavam com taças de champanhe, celebrando a nova era da empresa que minha mãe fundou. Eu, Roberto e Lucas observávamos tudo de cima, escondidos na cabine de iluminação e som, um lugar escuro e apertado onde ninguém olhava. Tínhamos entrado pelos fundos, usando o acesso de carga que Roberto conhecia bem da época em que trabalhava de verdade, antes de ser rebaixado. Meu coração batia tão forte que parecia que o som vazaria pelos microfones. Ele vai começar. Lucas sussurrou, apontando para o palco. Lá embaixo, as luzes diminuíram e um foco de luz branca iluminou Filomeno. Ele estava radiante, sorrindo como se fosse o homem mais honesto do mundo. Pegou o microfone e o silêncio se fez no salão. Boa noite a todos. A voz dele ecoou, macia e falsa. Hoje é uma noite de celebração. É o início de um futuro brilhante. Sei que minha falecida esposa, Mirtes,
Estaria orgulhosa de ver onde chegamos. Ela me confiou tudo isso porque sabia que eu era o único capaz de levar esse legado adiante. Senti meu estômago revirar. A audácia dele em usar o nome da minha mãe para justificar o roubo era repugnante. Infelizmente, ele continuou fazendo uma cara de tristeza teatral. Os filhos dela decidiram seguir outros caminhos, longe da empresa. Foi uma escolha difícil, mas necessária para o crescimento deles. Roberto trincou os dentes ao meu lado. É agora, Nilce. Acaba com ele. Minha mão suava sobre o painel de controle. Respirei fundo, pedindo coragem mentalmente para minha mãe. Isso é por você, mãe. E por nós. Quando Filomeno abriu a boca para continuar o discurso, eu cortei o microfone dele. O som de clique ecoou seco pelo salão. Ele bateu no microfone confuso, achando que era uma falha técnica. Alô? Som? Ele disse, mas a voz saiu abafada, sem amplificação. No mesmo instante, tranquei as portas do salão eletronicamente e dei o comando para o projetor principal. O telão gigante atrás dele, que exibia a logo da empresa, piscou e ficou preto. Um murmúrio confuso correu pela plateia. A voz da minha mãe, amplificada no volume máximo, preencheu o ambiente. Eu conheço o Filomeno. Nos últimos anos, a máscara caiu. O rosto gigante de Mirtes apareceu no telão. O choque foi coletivo. Pessoas deixaram cair taças. Filomeno virou-se para trás, pálido como um fantasma, os olhos arregalados de terror. Desliguem isso! Ele gritou para os técnicos no canto do salão, mas eles não tinham controle. O controle estava comigo, lá em cima. O vídeo continuou, impiedoso. O documento que o Filomeno usou para tomar tudo de vocês é falso. Nesta mensagem está a cópia do meu único e verdadeiro testamento. Enquanto o vídeo rodava, projetei, lado a lado no telão, a assinatura trêmula e falsa que ele usou no documento fraudado e a assinatura real da minha mãe no documento registrado em cartório, datado e carimbado. E para finalizar, o laudo médico provando que no dia que ele dizia ter recebido a herança, minha mãe estava em coma induzido. O salão virou um caos. Os convidados, que minutos antes o aplaudiam, agora o olhavam com nojo e espanto. Os cochichos viraram gritos de indignação. Filomeno tentou correr para a saída lateral, mas deu de cara com 2 seguranças, que dessa vez não estavam lá para obedecê-lo. Eu acendi o foco de luz sobre a cabine onde estávamos. Eu, Roberto e Lucas nos levantamos, visíveis para todos. Peguei o microfone da cabine. A festa acabou, Filomeno. Minha voz saiu firme, ecoando por todo o hotel. Você disse que a gente decidiu seguir outros caminhos? A verdade é que você nos roubou. Você roubou a mulher que dizia amar e tentou destruir os filhos dela. Mas você esqueceu de uma coisa. Mãe é para sempre. Lá embaixo, as portas principais se abriram com estrondo. Não eram convidados atrasados. Eram 2 oficiais de justiça e policiais civis. Nós havíamos enviado todas as provas para o delegado horas antes da festa. O flagrante da fraude e a apropriação indébita eram claros demais. Filomeno foi algemado ali mesmo, no meio do palco que ele montou para sua glória. Ele tentou gritar, dizer que era uma montagem, que éramos ingratos. Mas ninguém ouvia. A imagem dele sendo arrastado para fora, com seu smoking caro amassado e a dignidade destroçada, foi a cena mais triste e, ao mesmo tempo, mais justa que já presenciei. Os convidados começaram a ir embora, envergonhados por terem participado daquilo. Mas muitos vieram até nós, pedindo desculpas, dizendo que não sabiam. Nós apenas assentimos, exaustos. Nos dias que se seguiram, a justiça foi rápida. Com as provas irrefutáveis, deixadas pela mamãe, o testamento falso foi anulado imediatamente. Os bens foram bloqueados e devolvidos a nós. Filomeno aguarda julgamento preso, sem direito à fiança devido ao risco de fuga e à gravidade da fraude. Uma semana depois, eu, Roberto e Lucas voltamos ao prédio da empresa. Dessa vez, entramos pela porta da frente. O seu João, o segurança, chorou ao nos ver e abriu a catraca com um sorriso de orelha a orelha. Subimos até a sala da presidência. O cheiro de charuto que Filomeno havia deixado lá ainda era fraco, mas abrimos as janelas para o ar puro entrar. A primeira coisa que fizemos
foi pendurar o quadro da nossa mãe de volta no lugar de destaque, bem atrás da mesa principal. Conseguimos, mãe, Roberto disse, tocando a moldura do quadro. Ela conseguiu, corrigiu Lucas, sorrindo. Eu me sentei na cadeira dela. Não parecia mais grande demais para mim. Parecia certa. Tínhamos recuperado nosso legado, nosso trabalho e nossa honra. Mas, mais importante que o dinheiro, tínhamos recuperado a certeza de que fomos amados até o último segundo. A vingança foi doce, não vou mentir. Ver Filomeno cair do pedestal foi satisfatório. Mas a verdadeira vitória foi a superação. Nós nos unimos como irmãos de uma forma que nunca tínhamos feito antes. A ganância dele tentou nos separar, mas o amor dela nos blindou. Olhei pela janela da sala, vendo a cidade lá embaixo. A vida continuava, e agora nós estávamos no comando da nossa própria história.